Olá pessoal, professor Jailson aqui mais uma vez trazendo uma videoaula para vocês. Espero que vocês estejam bem e que a gente logo volte a ter nossas aulas presenciais, tá? Hoje eu trago para a gente discutir e pensar um pouquinho um tema que ele é muito relevante, principalmente para vocês que estão já concluindo a educação básica e pensam em ingressar em uma profissão. Sei que muitos de vocês já trabalham e tudo, mas é um assunto que a gente precisa refletir e que infelizmente faz parte do nosso dia a dia. O nosso tema é El mundo laboral e seus prejuízos, ou seja, o mundo do trabalho e os seus preconceitos, o que a gente infelizmente encontra muito, tá? Então, vamos refletir um pouquinho o que é esse preconceito, tá? Essa coisa que faz tanto mal. Então, a gente pode entender a questão do preconceito como qualquer opinião ou sentimento concebido sem o exame crítico, tá? É aquela primeira impressão que você tem de uma pessoa e que muitas vezes essa primeira impressão ela não condiz com a realidade. Por exemplo, você achar que uma pessoa ela é incompetente por causa da cor da pele dela, por causa da opção sexual dela, por causa do gênero dela. Então, isso é preconceito. A gente pode entender também como um sentimento hostil assumido em consequência de generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio. Então, às vezes, nós nem nos damos o trabalho de conhecer uma pessoa e já julgamos ela e desenvolvemos esse sentimento de preconceito, tá? A origem do preconceito, tá? Como é que isso tornou-se tão presente no nosso dia a dia? Ele surge por uma conveniência, tá? Para discriminar, descartar ou dominar outras pessoas ou aceitá-la preferencialmente, sem ter nenhuma preocupação de refletir sobre o que realmente é verdadeiro e o que não é, e sem uma opinião objetiva. Comumente, pessoal, essa atitude hostil ela é bem desfavorável para a pessoa que sofre, tá? Inclusive, isso é tido como uma busca, uma tentativa de diminuir a pessoa, seja pelo um viés social, ético, sexual, político, econômico, ocupacional, religioso, etário, tá? Questão de saúde também, geográfica, dependendo de onde a pessoa ela pode sofrer preconceitos, tá? E agora eu gostaria de ilustrar aqui para vocês algumas situações bem práticas da atuação desse preconceito no mundo do trabalho. Por exemplo, com tatuagens. Isso é um dos preconceitos mais populares, pois muita gente crê que a pessoa tatuada ela não é uma pessoa de bem e sempre relaciona ela, por exemplo, com drogadictos, como dizemos em espanhol, viciados em drogas. E isso leva a pessoa a desenvolver esse preconceito contra uma pessoa que só pelo fato dela ter tatuagem na sua pele, ela pode passar a impressão de não ser assim um bom profissional. Outro exemplo seria a questão da desigualdade de gênero, tá? É você acreditar que um trabalho ele vai ser mal desenvolvido, levando em consideração o gênero da pessoa. Então, a questão da desigualdade ela é um fenômeno que ocorre coletivamente, seja no gênero masculino ou feminino, em que um gênero ele obtém privilégios em cima de outro. Por exemplo, é muito comum ainda nos dias de hoje você encontrar situações em que a mulher ela desempenha a mesma função de um homem, porém ela ganha bem menos do que ele, tá? E já que eu dei aí o exemplo da mulher, a mulher ainda sofre outro preconceito ainda, que é quando ela fica grávida, tá? Então, geralmente quando se tem uma mulher que ela é extremamente dedicada ao trabalho e de repente ela engravida, logo se tem a ideia capitalista, não é? De que ela não vai mais ser aquela tão boa profissional,
que ela não vai mais colocar o emprego dela em primeiro lugar. Então, tem um alto registro de pessoas demitidas, de mulheres demitidas, quando ficam grávidas. Tá? Isso representa um perigo iminente a todas as mulheres em idade produtiva. Trabalhar estando grávida coloca as mulheres numa situação de vulnerabilidade e ocasiona várias situações que põem em risco também a saúde da mulher. E também o fato da mulher passar a levar em consideração, muitas delas, se realmente a questão da gravidez é uma possibilidade que ela pode cogitar. Tá? Outro preconceito, prejuízo no mundo laboral muito presente é com os LGBTs. Tá? Isso é muito comum, por exemplo, aí eu vou falar aqui o vocabulário em espanhol para você acompanhar aí. Então, em contra de las lesbianas, de los gays, bissexuales, transgênero, eles enfrentam assim situações de discriminação no trabalho que por causa da sua orientação sexual ou identidade de gênero. A discriminação ela é um assédio que começa numa etapa de escolarização e reduz a maneira na perspectiva de emprego. Então esse grupo ele sofre preconceito desde a escola e no caso esse grupo passando a deixar se influenciar por esse preconceito, isso vai causar um mal enorme quando ela for tentar se colocar no mercado de trabalho, porque lá também ela vai encontrar esse preconceito, tá? Outro tipo de preconceito, de prejuízo, são contra as etnias e o racismo, tá? O racismo é o ódio, tá? Ele é a recusa, a exclusão de uma pessoa pela sua raça, pela cor da sua pele, a origem da etnia dela, da sua língua, que impede que ela exerça os seus direitos humanos. Você vê como é uma coisa tão grave isso. Ele é originado por um sentimento irracional de superioridade de uma pessoa sobre a outra, exatamente por achar que a sua raça, a sua cor, ela tem um lugar de privilégio na sociedade. E mais do que isso, pregar esse absurdo. Outro tipo de prejuízo que a gente encontra também no mundo do trabalho é contra as pessoas com deficiências, tá? Pessoas que a gente fala em espanhol discapacitadas, na discapacidade, tá? Então, por achar que um cadeirante, por exemplo, ele não vai trazer tantos lucros para a empresa, ele não vai desenvolver muito bem seu trabalho, não vai exercer um trabalho de liderança, isso como outras deficiências também, essas pessoas, elas é muito comum que elas sejam excluídas, por exemplo, de processos de seleção de emprego, tá? No nosso país, por exemplo, existem leis, por exemplo, em concursos públicos, que existem vagas que são destinadas especificamente para as pessoas que têm deficiência, tá? Então, o que a gente pode concluir com isso, pessoal? Que o mundo do trabalho, assim como qualquer outro assunto na nossa vida, ele é muito complexo. E por ser complexo, ele merece sim a nossa reflexão. Ele merece sim que a gente dê uma atenção para aquilo e que a gente denuncie. Porque eu tenho certeza que muitos de vocês, se não passaram, já viram alguém passando discriminação por um desses motivos aqui que eu lhe falei, ou pela profissão que a pessoa desempenha. E a gente tem que ter consciência que isso é um absurdo e que a gente tem que falar sobre isso, que a gente tem que refletir. Vou estar deixando aqui para vocês uma proposta de atividade, tá? Para a gente refletir e nós continuamos esse assunto na próxima aula. Um grande abraço, se cuide e fique em casa.